Gente, que papo delicioso com a Luciana Carnielli. Olha, www.fundomarlenecolé.com.br. Já estou fixando aqui. O Fundo Marlene Colé, para quem não conhece, é um fundo de apoio a profissionais das artes que muitas vezes vocês não veem no palco. São os profissionais que estão dando todo o respaldo para grandes artistas brilharem. Os camareiros, os maquinistas, iluminadores, designer de luz, designer de som, bilheteiros, enfim, um leque de profissionais. Então, quem puder ajudar o Fundo Marlene Colé, tá fixado aí. Bati um papo incrível com Luciana Carnielli e agora tá chegando para bater um papo comigo aqui o Álamo Facó. Oi, Vitor, tudo bem? Como estão as coisas? Meu convidado já está aqui e eu já vou colocar ele no papo e gentilmente aceitou transitar pela carreira linda que ele tem. Marcelo Camargo, querido, falamos sobre sua mãe agora há pouco, eu e Luciana. Estou convidando o Álamo. Ô, meu querido, Oi, Pedro. Tudo bem? bem-vindo. Tudo ótimo e você? Tudo ótimo. Como é que você Muito tá? obrigado por estar aqui comigo, viu? É um prazer. Tô vendo que você tá agitando aí a internet com as suas lives, né? Obrigado. A gente tem que falar de arte, falar de amor, falar de coisa boa, né? Isso aí, exatamente. Deixar E, isso e é fervilhando em legal essa todos nós. transição, né? A Luciana, atriz de teatro São Paulo, você aí do Rio, e a gente vai juntando forças, né? Com certeza. Total, Pedro. Que bom que tá havendo essa reverberação da sua parte. Que bom, querido. Alan, a primeira coisa que eu queria saber é Facó é sobrenome mesmo? O que significa? De onde vem? Álamo é nome, é artístico. Esse Álamo Facó, ele tem uma sonoridade tão bonita, tão gostosa. De onde que vem essa mistura? Conta pra gente. O Facó é um sobrenome que vem da linhagem da minha mãe, da minha avó, do meu avô do Ceará. É da região lá de Beberibe, de Cascavel, é uma linhagem da Raquel de Queiroz, do José de Alencar, e o Facó é visto como uma abreviação de Francisco nos cartórios. Para facilitar uma escrita, se colocava FACO. Então, isso foi se transformando num sobrenome para diferenciar linhagens da região. Então, é realmente o meu sobrenome. E o álamo, é o nome de uma árvore muito comum em algumas regiões do Brasil e no Chile, na Bolívia. Que legal, que legal. E ficou esse nome lindo. Ó, com esse nome, Álamo Facó, tinha que ser artista, né? Dizem que o nome diz muito da pessoa, né? Esse chamado que ela está sempre, que o corpo dela está sempre respondendo, vai falar muito de quem você é, né? Provavelmente. Sim. E essa energia cearense desse povo maravilhoso, né? Tem mais artistas na família ou você foi o primeiro? Eu estou no momento agora, Pedro, de justamente pesquisar meu caminho de volta. Estou nessa pesquisa. Então, sim, há nessa linhagem familiar do Ceará, principalmente, uma tendência para escrita, por exemplo, como da Sim. Raquel, da própria Raquel, que era prima da minha avó, e do Rui Facó, que é o autor do livro Cangaceiros e Fanáticos. E o Rui Facó foi assim uma figura super importante num momento histórico político do Brasil, só que historicamente ele é muito suspenso por ele ter sido comunista. Entendi. A história dele não deixaram ter muita continuidade. Foram apagando, e é uma pena, né? Porque não apaga-se só a história dele, apaga o passado da sua família, né? E apaga-se a possibilidade de acesso a um momento histórico brasileiro, né? Sim, com certeza.
Esse livro dele é tido como um livro muito fundamental para falar do cangaço, por exemplo. Você acha que isso que acontece, que fizeram com o Rui Facó, é um pouco assim do que estão tentando fazer com o cinema nacional atualmente? É sempre sobre esse argumento que eles vêm usando de é um discurso de narrativa, é uma discordância de narrativa. Ele é difícil de ser defendido quando a gente tem muitos fatos, né, ao nosso favor. Então, uma forma da direita se posicionar sempre foi com o apagamento de informações esclarecedoras para a humanidade. Mas isso não só no ímpeto nosso, né, Pedro, nacional, mas em toda a história, né, com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, por exemplo. A gente sempre vai ver o intuito de poderes quererem apagar o conhecimento, né? Sim, sim. Menino, Porque fale. o conhecimento, ele dá caminhos diferentes dos que eles esperam para a grande massa, né? Uhum. E isso também é cultural. Por eu estar estudando história, eu que sou todo futurístico, eu estou aprendendo várias coisas. E, por exemplo, há pouco tempo eu vi que parece que é 1650 ou 1750, depois eu te confirmo essa data, tinham 3 universidades em Portugal e 3.000 universidades na região da Bélgica, França e Holanda. Então, realmente era culturalmente não interessante estudar, né? Não, que o povo não estudasse, né? Sim. Olha só, falando em estudo, você começou o estudo da sua carreira pelo teatro e muito cedo, né? Com 10, 11 anos. Era a idade que podia entrar no tablado da Maria E Clara você já Machado. começou nessa idade atuando e escrevendo? Era uma aula muito mais voltada para a improvisação. Mas por eu sempre ter tido a tendência para a escrita, já lá eu levava cenas originais, eu escrevia em casa e levava para a aula. E você, naquele momento, teve um contato com ninguém menos do que uma das mais importantes autoras do universo infanto-juvenil, porque você teve a oportunidade de conviver e de ser aluno da Maria Clara Machado. Quando eu entrei no tablado, muito novo, Pedro, a Maria Clara, ela já não dava aula para pessoas da minha idade. Ela dava aula uma vez por semana com um grande amigo meu, que era nesse período que eu frequentei muito tablado, o braço direito dela e o professor que estava com ela era um grande amigo e mestre meu, chamado Cico Caseira. E na primeira peça que eu fiz, que me deu o sentimento de trabalhar com pessoas muito importantes e profissionais, eu tinha acho que 14 ou 15 anos, era uma peça chamada Bela Adormecida, que ela escreveu e que ela fez o acompanhamento dos ensaios. A sobrinha dela fez a direção, a Cacá Murtê, e a Maria Clara acompanhou os ensaios. Então, ela sempre foi uma figura muito inspiradora para todos nós lá. Em todos os sentidos, de uma conversa na hora de um café, a leitura que a gente fazia das peças dela, do universo dela. Foi muito marcante nessa minha fase. E olha, você não conviveu durante sua carreira só com um nome como, por exemplo, ela, porque tem na sua história, você estudou, trabalhou, atuou, mas transitaram pela sua vida profissional Amir Haddad, Domingos de Oliveira e Henrique Dias. Sim. Nós falamos de uma grande mulher e estamos falando de 3 caras sensacionais, né? Sim, todos eles. O E, Domingos. desculpa só te cortar, mas 3 homens de teatro de estilos completamente diferentes, né? O Amir com teatro folclórico, um teatro de rua, um teatro colorido, musicado, o Henrique com teatro de pesquisa e o Domingos com teatro mais de palco italiano, de histórias com uma sincronia, com uma cronologia
sim, os três grandes nomes, mas de estilos completamente diferentes. Totalmente específicos, né? Na sua expressão artística, né? Sim, sim. O Pedro, eu tive a oportunidade de começar a ver peças muito cedo aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho essa linhagem cearense, mas eu nasci aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, sim, E, sim. Você e nasceu é, No Rio mesmo, na capital, né? tem. E essa minha família já era muito apaixonada por cinema e por teatro. Já tinha esse hábito de se ir ao teatro. Então, além de ter trabalhado com eles, eu vi coisas deles desde novo também. Desde novo. Do Domingos Oliveira, do Amir Haddad e do Henrique Dias, quando eu já era adolescente ali no Rio de Janeiro. Então, com o Domingos, por exemplo, com essa proximidade que o Rio de Janeiro nos traz, sabe, Pedro? O primeiro Sim. solo que eu escrevi se chama Talvez. E eu escrevi com 22, 23 anos. Eu até sempre coloquei que era 23, outro dia eu fazendo aqui o caminho de volta, vi que foi antes, menino. O Domingos leu essa peça. O Domingos Oliveira leu, porque as pessoas que frequentaram o tablado, todas deixam um lastro lá de amizade. Então, o Domingos foi uma pessoa que eu passei a frequentar as festas, fui convidado para fazer o filme dele, o BR 716. Tive a oportunidade de conviver com alguns ensaios dele, como a primeira vez que ele mostrou a Casa dos Budas Ditosos para o João Baldo Ribeiro. Eu fui nesse ensaio na Cândido Mendes, com a Fernanda Torres, nervosa, porque ia mostrar para o João Baldo Ribeiro pela primeira vez. Aliás, uma boa forma das coisas começarem a dar certo no Rio de Janeiro é começar no Cândido Mendes, né? Que é um teatro de arena ali na faculdade, um Zona teatro Angélica. menos até de 200 lugares, né? Acho que não chega a 200 lugares. Eu acho que são 140 lugares, Um é bem teatro intimista. pequeno, mas onde grandes nomes começaram projetos como esse ali e depois estouraram. Muitos. Heloísa A, Perricer. o Paulo Gustavo, Alexandra Sim. Richter, muita gente começou ali e dali foi para grandes teatros. Eu, toda vez que vou ao Rio, faço questão de ver um espetáculo no Cândido Mendes, porque eu só vejo coisas lindas. A última vez eu tive a oportunidade de ver um infantil, o Príncipe Peralta, ali naquele teatro, e também um espetáculo As Brimas, que foi um espetáculo que está sempre se revisitando aí no Rio de Janeiro também. Então, assim, é um lugar abençoado o Cândido Mendes, né? Demais. E ficou conhecido como um lugar, numa época que dava sorte para as comédias estrearem lá. Muitas comédias estrearam lá. Teve uma com Eduardo Martini e o Marquinhos Oliveira, que também fez um grande sucesso. Várias peças estrearam lá e depois foram para teatros como a TL Hall e lugares de milhares de Você lugares. chegou a se apresentar no Cândido Mendes? Eu já me apresentei lá, mas em ocasiões específicas. Tinha uma peça aqui no Rio de Janeiro chamada Projeto K. E eu fui para ser a pessoa que é levada de uma forma inédita para ser conduzida, como no livro do Kafka. Então eu ficava sendo conduzido e sendo preso de forma coercitiva, sem saber o motivo, qual crime eu tinha cometido. E foi um dia só, mas foi muito marcante, foi muito interessante, assim. Olha só, até deixa eu mandar um beijo para minha mãe, que está por aqui também assistindo. Ela não costuma ficar acordada essa hora, não. Mas Um como tem beijo. galã, ela fica. Quando tem galã, ela fica. Ontem ela ficou com o Dudu, agora você está aqui, Alamo. Quando tem homem bonito, ela aparece para dar um oi, tá? Um beijo. E Dona Célia, Dona Célia. Ô, Alamo, e aí com 17 anos você foi para Inglaterra? Fui. Eu Você foi estudar teatro em inglês? fui.
Você lembra, Interpretação, Pedro? dança e literatura, né? Inglesa. Você lembra que uma época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, existia um certo movimento de se levar os alunos da classe média, tentar que fizessem intercâmbio, que era muito como o tal do intercâmbio. Ainda existe isso, mas Sim, No Rio de Janeiro foi um boom. E era realmente tinha muito aquela mais coisa meio barato. Rotary, lembra? A galera ia com Rotary fazer essas coisas. O Alamo deu uma travadinha. Peraí. Normal, gente. Acontece nas melhores famílias. Mário Augusto. Voltou. Voltou para a luz. Voltou para mim. Tá me ouvindo? Oi, oi. Tá me ouvindo? Tivemos um probleminha de conexão. Vou convidar o Alamo de novo aqui. Acontece, gente. Acontece, faz parte do show. Deixa eu ver aqui a Cleusa, Marabu, Paulinho Soares. Vou te convidar de novo, Alamo. Guardando, conectando. Joelson de Oliveira, papo muito legal. Obrigado, querido. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Caiu de novo. Vamos lá. Rodrigo, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui que faz parte. Espera aí, gente. Uou! Voltei. Deixa eu chamar o Alamo de novo. Aí. Pronto. Vamos lá. Aguardando. Problemas técnicos que acontecem nas melhores famílias. Alamo, acho que você está me vendo aqui. Pronto. Estou te aguardando. Aí, Oi, voltou. Pedro. Voltou. Ok. Sim, tá me ouvindo bem? Tô. A gente ainda vai rir disso no futuro, né? Se Deus quiser. Que a gente tenha, né, Alamo, um futuro, porque infelizmente tem 90 mil vidas que foram perdidas aí só no Brasil, né? É. Isso está muito sério. Isso muda a nossa perspectiva de futuro, né? Sim, com certeza. Mas voltando ao nosso papo, aquela onda Rotary, todo mundo indo fazer intercâmbio, e aí foi um intercâmbio, então. Foi. Eu vinha de uma família classe média e eu tenho dois irmãos mais velhos e era realmente muito mais barato você aventurar um filho de 17 anos para algum país desse como intercambista. E eu, com 16 anos, falei: eu vou para a Inglaterra e não volto mais para essa casa. Falei num ímpeto de rebeldia, mas e isso acabou se concretizando. Era muito raro se conseguir ir para a Inglaterra, mas eu tive a sorte de conseguir uma pessoa que me recebeu lá. Então, eu estudei história, History of Art, né? História da arte, dança, literatura inglesa. E foi lá que eu também fiz peças de teatro. Me aprofundei em teatro e pude fazer peças lá. Eu ia para E você testes. pôde ver teatro lá? Sim, vi muitas peças lá, muitas. E realmente o teatro inglês é Tem uma algo relação. incrível.
Sim, tem uma relação muito próxima com a principal paixão deles. Como aqui no Brasil a gente pode ver muitas vezes pelo futebol. Realmente, quando você chega numa cidade pequena lá e vê o que a terceira idade se reúne para fazer, é realmente para fazer teatro, por exemplo. E também os jovens da cidade. E também é um hobby assim do inverno, e é um hobby muito comum lá. E profissionalmente nem se fala, né? Profissionalmente Sim. você pensa na cidade de Stratford, é uma coisa que a gente nunca viu aqui. Uma cidade toda pensada para como o teatro e as pessoas que vão frequentar ele se desenvolve, né? Sim. E você lembra de algum momento que te marcou atuando na Inglaterra e como público? Atuando, eu lembro, sim. Eu lembro de duas coisas. Como eu era muito novo, eu lembro de eu estar, assim, numa certa coxia, olhando para o lado de fora do teatro e vendo uma catedral, provavelmente do século XVI. Essa escola que eu estudava, Pedro, era do século XIV, era de 1356, a fundação dela. Nossa E, Senhora. e eu lembro de eu ver assim, tava uma certa nevezinha nesse lugar que eu estava esperando para entrar em cena. Tava nevando um pouco do lado de fora e isso me marcou muito. Eu fiquei com o sentimento de que realmente eu já estava vivendo muito, mesmo com apenas 18 anos. E uma outra coisa atuando foi uma atriz, como era uma peça com muitos jovens, uma atriz que era ainda mais nova do que eu se enrolou com um texto e eu entrei no lugar dela, mesmo sendo o único brasileiro, o único estrangeiro, e comecei a improvisar em inglês, talvez, tamanha era a minha cara de pau. Comecei a improvisar para poder fazer com que a peça continuasse. E assim Olha só, nós estamos recebendo uma visita ilustre aqui que precisa e ser reverenciada. Marcos O Caruso, Marcos Caruso. te amo. Maravilhoso, Marcos Nossa Caruso. referência. Sempre. Você sabe que eu sou de Ribeirão Preto e aqui em Ribeirão Preto tem uma sala de teatro com o nome do Marcos Caruso, né? Sala Ele Marcos merece. Caruso. Ele merece. Ele merece. Ilustre é esse entrevistado. Ô, Caruso, querido. Caruso, vamos bater um papo comigo também, Caruso. A gente tem que aproveitar essas horas, Álamo, para fazer os convites, né? Sim, Imagina que saudades, luxo Caruso. ter, além de Álamo Facó, o Marcos Caruso falando de teatro e de arte comigo. Marcos estava contando de eu fazendo peça na Inglaterra, vendo a neve na coxinha. E pensando, olha, já estou vivendo muitas coisas. Sim, Saudades. sim. Ô, E Álamo, como espectador, foi uma isso. apresentação que eu vi. Eu vi muita coisa lá nesse um ano que eu fiquei na Inglaterra, mas eu vi uma apresentação do senhor Puntilla e o seu criado Mate, que foi assim arrebatadora. Foi muito, muito forte. A plateia ficou muito comovida e isso ficou na minha memória para sempre, assim. Ah, Diego Becker aqui com a gente também, né? E tem trabalhos que a gente não esquece, né? O Marcos entra aqui agora e logo eu lembro de O Escândalo de Philippe de Sá. Eu vi no Teatro FAAP lá em São Paulo. Eu Assim, vi aqui no Rio também. e no Rio foi no Maison de France, né? Paulo Sim, Betti entrando aqui agora também para Paulo também, acompanhar. grande amigo. Paulo, Adorei a Paulo é um sua fala. querido. Adorei a sua fala no Globo News, Paulo. Arrebentou. Paulo Betti. Paulo vai fazer uma live comigo. Estamos alinhando a agenda e eu vou ter oportunidade de falar com o Paulo também. E vendo o Marcos, o Caruso, no escândalo de Felipe do Sá, é assim, um presente, porque tinha do meu lado, de um lado da plateia, Paulo Hesse, do outro, Celso Frateschi, no palco, Marcos Caruso. É a experiência completa, né? Sim, E me diz uma maravilhoso coisa. ator.
Maravilhoso. Paulo Beck está acenando para a gente. Querido Paulo, e me diz, você acabou o intercâmbio, você voltou por isso ou porque você não queria mais ver neve caindo da coxia do teatro? Você queria o sol do Rio de Janeiro? Realmente eu estava com saudade do Brasil, sim. Mas o envolvimento lá também foi completo. Eu cheguei ao ponto de ir para Londres, Pedro, fazer prova para escolas de teatro lá. Eu ainda tinha, fui com 17 anos e voltei com 18. Então tinha uma expectativa de que aquele ator que tinha feito aquela peça na minha cidade fosse para Londres estudar numa escola séria. Então realmente eu tive esse momento lá de cogitar ficar na Inglaterra como um estudante de teatro profissional que continuaria lá. Mas realmente não daria certo. Você vê como o que eu hoje em dia faço em teatro, poderia fazer lá, mas realmente eu não vejo tanta identificação. Mas essas Você. escolas que eu fiz prova, eu passei, eles me passaram, mesmo eu achando que não passaria. Mas E como que era era a pronúncia de Alamo Facó pelos ingleses? a very hard accent. Eu tinha um acento muito, muito forte, porque o intercambista ele aprende na cidade dele, né? Ele vai para uma cidade que não tem mais nenhum brasileiro, né? Então eu tinha um sotaque bem forte mesmo. E eles Ainda tem. falavam direitinho o seu nome, pronunciavam direito? Sim, Alamo. Tem um U no final para eles, né? Alamo. Ah, tinha um charme especial, Alamo. Alamo. E o meu sobrenome parecia um xingamento também. Facó. Olha só fazendo uma costura no tempo de um trabalho que é importante, porque antes de você ir para a Inglaterra, você fez parte da turma do Pererê. Fiz parte da primeira versão, a primeiríssima. Nessa época eu acho que eu tinha, meu Deus do céu, acho que eu tinha 15 anos. Foi com Você Silvio era quase um Guidani. ator, você era quase um ator mirim. Sim, isso poderia até fazer sentido, sabe, Pedro? Mas ao mesmo tempo eu também vivi toda aquela rebeldia da adolescência de fazer teatro com amigos, em praça. Ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro você tem a oportunidade de fazer audiovisual por várias idades, né, da sua vida, ao mesmo tempo eu também tive a oportunidade de passar por todas as etapas de um ator de teatro. Companhias amadoras, ensaios em praça, ensaios na casa dos amigos. Mas com certeza essa experiência da Turma do Pererê foi inesquecível. Foi a primeira vez que eu viajei com uma série pelo Brasil, buscando locações como, por exemplo, Foz do Iguaçu, por exemplo, aqueles rochedos de Vila Velha. Foi uma coisa que é para ficar para a vida inteira na memória. Algo muito Não, e forte. outra, você marcou uma geração, né? Deve ter uma galera que é um pouquinho mais nova que você só, mas que deve te parar na rua e falar: ah, eu via você na turma do Pererê. Tem Rola sim, tietagem? rola sobre esse trabalho e sobre vários outros, com certeza. Alguns trabalhos passam pelas gerações, realmente. A Sim. Turma do Pererê teve algumas outras realizações em outras épocas que também foram marcando presença. Mas esse tipo de abordagem é muito comum, realmente. Sim. E era um trabalho tão significativo, né? Tinha uma responsabilidade socioambiental, cultural. É muito bacana ter visto uma obra do Ziraldo se tornar um programa de televisão, né? Sim, isso marcou história, realmente. É uma história totalmente brasileira, né? Com personagens que entraram para o folclore brasileiro, né? São coisas muito, muito significativas e muito importantes, assim. Acho que a gente precisa cada vez mais resgatar esse tipo de trabalho, né? Olha só, Inácio Aldunati está aqui, Ítalo Henrique, Ana Braz, Mica Zanini. Estamos muito bem prestigiados.
Você Um abraço, galera. sempre mesclou trabalhos, né, Alamo? Televisão, audiovisual, cinema e teatro. Vamos falar um pouquinho do trajetória sexual, o seu solo. Como que é se colocar tão performático no palco, sozinho e numa obra como essa? É uma continuidade, né, de um trabalho que eu já venho fazendo desde o primeiro solo. É uma trilogia, né? É. E eles têm sim, Pedro, uma relação com o desejo daquele artista que pretende sim deixar sua mensagem no mundo. Muita gente tem medo de usar esse tipo de expressão, de colocação hoje em dia, porque pode remeter a várias coisas, né? Claro, claro. Que mensagem é essa? Vai mensagem no final? Vai agora trabalhar com fábula? Mas as peças sempre pretenderam ter um tipo de troca onde eu saísse transmutado e a plateia também. E aí você me diz, ué, mas o teatro já tem essa proposta por si só, né? Alguém poderia me dizer. Mas quando eu parto do autor e vou atuar o que eu escrevi, existe uma exposição do que eu optei como síntese para repetir várias vezes, né? Numa temporada. Então, o Trajetória Sexual é o depoimento desse personagem que é, sim, uma fricção entre o autor e uma criação, que é o X, que vai falar das suas experiências sexuais. Ele é um bissexual que vai contar suas experiências sexuais na contemporaneidade. E é um depoimento dele, a partir do que ele vive e a partir do que ele vê. Porque ele vê também um movimento surgir. No Brasil, pode-se dizer, e principalmente em torno desse cara, que é o que a gente via, por exemplo, há 7 anos atrás no Rio de Janeiro, Pedro, um levante de várias festas que tinham uma estética hedônica. Existia também um ar niilista de se saber que um movimento neopentecostal vinha avançando aí, porque as eleições vinham chegando, e Crivella e as ameaças. Então eram milhões de festas como Prazer é Poder, Minha Luz é de LED, Viemos do Egito, V de Viadão, Novo Romance, Rebola, Baticu, eram várias festas. Sim, sim. E isso era também uma forma de resposta ao conservadorismo que vinha avançando de forma acelerada. Ou era o meu olhar sobre a minha contemporaneidade. Então, eu fiquei com muito desejo de realizar o que eu já vinha matutando desde que eu vi aquele ensaio da Fernanda Torres para o João Baldo Ribeiro. Que eu tinha sei lá quantos anos, mas tinha mais de 10 anos. Mas é que aquele ensaio me dizia primeiro da importância de se falar sobre sexualidade, onde deveria ser a matéria mais falada até os 18, 19 anos. Porque quando eu chego aos 19, talvez seja aos 18, talvez seja o assunto que eu mais tenha dúvidas, não tiradas por ninguém. Deveria ser a principal matéria, né? Biologia do corpo próprio, né? Sexualidade, relação entre as pessoas, respeito. Sim. Sim, o pessoal está reclamando que está dando um eco. Eu acredito que é porque a gente tem um probleminha de delay, tá? Eu pus um fone, me digam se melhorou, por favor, com o fone. E é legal esse tipo de trabalho porque eu acredito que você abre portas para que outros tratem essa liberdade, né? A liberdade sexual, a liberdade da bissexualidade, a liberdade de se expressar, de festejar sexualmente, respeitando o seu corpo e o corpo do seu parceiro, né? Quando você teatraliza a coisa, quando você coloca num lugar de teatralização do lúdico, né? Porque
O teatro, ele não é a representação da vida, né? Então, você abre portas para as pessoas, inclusive, discutirem isso, discutirem de outras formas e de se libertarem. Porque é fácil para o Álamo, ator conhecido, se libertar. Mas tem muita gente que sofre uma opressão enorme e que não pode, por exemplo, falar sobre a sua trajetória sexual. Exatamente. Não pode falar nas rodas de amigos, nas reuniões de família, quem dirá num palco, como você pôde. Exatamente, Pedro. Adorei a forma que você falou de uma forma direta e de fácil compreensão. Talvez por existir, sim, algum privilégio no que é eu não ter que responder a um patrão amanhã às 8 da manhã, por exemplo, no Banco do Brasil, isso me dá um privilégio, sim, de poder falar sobre a minha sexualidade em cena, ou de chegar amanhã com o cabelo rosa, e é também sobre isso. E passava a ser também o desejo da peça, Pedro, uma resposta a leis, por exemplo, como a lei da mordaça, que proibia falar sobre sexualidade e proíbe em sala de aula. Todas essas leis que vinham, ou então a entrada de uma Damares, viravam grandes estímulos para a criação dessa peça e a importância dela até como utilidade pública, informativa também, pela disponibilidade desse personagem. Sim. Por ele ter relação com homem, com mulher, com uma trans, por ele falar de disfunção sexual, por ele falar de formas variadas de sexualidade, onde alguém pode perguntar, mas por que você vai falar de um fisting? E talvez a resposta seja, porque isso existe. Então, ela também tem sua, como o Domingos Oliveira dizia, que acredita na arte útil, eu gosto disso também, de certa forma. Sim. E aí eu pergunto, por que não falar do fisting, né? Sim. E o seu trabalho no Trajetória Sexual, a sua trilogia, ele é um trabalho bem despojado e despretensioso, apesar da temática, né? Você não acha que ele é possível de ser montado nesse momento desse web teatro, dessa web performance? Ele não te convida a retomá-lo por agora? Sim, eu sempre penso neles e no que eu estou criando agora para que não fique preso ao passado. Mas quando as pessoas me perguntam se eu farei, por exemplo, o primeiro solo, que é sobre um cara que opta por um isolamento, o dele é um isolamento voluntário, eu penso em fazer, mas com uma leitura utilizando a casa inteira, por exemplo. Podendo Sim. andar com a câmera me acompanhando pela casa, sabe? Então, é um tipo de dispositivo que eu penso em realizar, mas não como foi feito no teatro e nem tentando respeitar como foi feito no teatro, se é que você me entende. Sem o compromisso de querer mostrar para a plateia como é a Vera, sabe? Sim, mas eu vou te falar, o Mohamed Rafu está fazendo com o Homem de Lata algo semelhante a essa sua ideia e eu acho que vai ser do caralho, Álamo. Pensa nisso. E olha, já estamos falando de uma performance online que transita, né? Podemos dizer assim, transitante, mesmo que pelo espaço da sua casa. Vai ser ótimo. E aqui no Rio de Janeiro também tem essa coisa das montanhas, da relação com a tecnosfera na biosfera, se é que você me entende. Então, esse personagem ele tem também o confinamento, mas é um lugar que ele entra e sai, entende? Então, eu acho que isso pode ser bem interessante, se pensado como uma nova linguagem. Sim, total como nova linguagem. Álamo, você é muito ativo politicamente e faz questão de defender minorias e se posicionar a favor dos gays, dos negros,
dos pretos, dos povos indígenas, quilombolas, e não tem medo de falar e de se expor, né? Para o bem, mesmo porque acho que é da função do artista, levar ânimo, incentivar, entreter sim, mas fazer pensar e, se possível, mudar opiniões para o bem. Isso é algo que vai estar sempre presente na sua luta e na sua obra também? Isso foi se dando de uma forma natural. Eu achei que todo mundo era assim. Eu tenho muitos amigos que são assim. Você vê que o Kiki, a Mari, também tem uma forma de se posicionar. A minha, Pedro, nasce muito de um olhar, eu acredito que familiar também. E eu acredito que quando eu estudo a linhagem da minha família, vão ter pessoas de direita também, sim. E vão ter as de esquerda. E por fato de eu ter morado no interior da Inglaterra com 17 anos, para além de todo esse senso de justiça que eu já carrego em mim, eu tive a oportunidade, porque eu morava numa cidade perto de Stratford. A minha experiência não foi nem em Londres. Foi num lugar onde todos os direitos humanos, todos os desenvolvimentos para uma sociedade honesta, justa, colaborativa, fraterna, se davam de uma forma completamente já natural. Isso eu posso explicar historicamente por que eles já chegaram a isso também, né? Claro. Mas, por exemplo, o termo caridade, que a gente está precisando botar na moda aqui no Brasil, até para que a esposa do Dória fique sabendo do que se trata quando ela falar do assunto, ela também é uma pessoa que merece aprender o que ainda não aprendeu com a sua idade. O termo caridade, que é charity, lá estava todos os dias, em todos os lugares. Na minha memória, e se tiver alguém aí para me corrigir, todos os brechós, por exemplo, inclusive os de Londres, são também charity shops. São lojas de caridade para se enviar o que se arrecada para a África ou para onde for. Então, a partir disso, Pedro, eu passo a ver como a gente aqui... E é uma pena que as pessoas tenham esse filtro que a vida dá. Que a vida dá um filtro de que, porra, mas a vida vale a pena. Eu sei que as pessoas menos favorecidas no Brasil, elas se reinventam, Pedro. Eu não sou também paternal a ponto de achar que tem que... Só que a injustiça é tão grande. Será que, historicamente, a gente ainda não conseguiu entender que é um dos países... Primeiro, o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, na minha opinião. Com certeza. E segundo, que é um país riquíssimo, porém também um dos mais pobres e um dos mais violentos. Então, é uma situação de estupro e de ser extorquido até hoje, só que de uma forma completamente diferente. Eu sei que muita gente vai falar, mas a esquerda está sempre agora falando de história. Mas hoje, por exemplo, no livro que eu estava lendo, Pedro, a proporção de lucro de um petroleiro de hoje em dia, a proporção de um lucro que um cara petroleiro tem, vai ser só correspondente a que um mercador de escravos tinha no século XVI, ou aí eu li a palavra, era uma palavra que quando eu fui botar na internet para ver o significado era pirata. Ou seja, a única proporção de lucro daquela época para hoje em dia, então assim, mudou a roupagem, algumas coisas Nós mudaram. estamos falando de duas pessoas, de duas comparações que tratavam-se de crimes, né? Sim. E de ações, tanto pirata quanto mercador, que afetavam a vida de outras pessoas, né? Quer dizer, será que também o petroleiro não está afetando vidas com esse ganho? O grande problema do nosso Brasil é que nós temos
milhares que ganham muito poucos e pouquíssimo que ganham muito, né? A Sim, desigualdade é enorme aqui. é. E o desejo é que você tenha uma vida boa e todos possam ter, né? Que é o verdadeiro dom que essas terras tinham. Se algo existia em comum entre as etnias que aqui habitavam muito tempo antes, é realmente o senso comum, a partilha, o senso de divisão, de comuna. Você não chegava em nenhuma aldeia e via uma grande tapera enorme de uma pessoa que te queria. Isso não Sim. significa que você possa ter uma vida diferente do outro. Não acho que todo mundo deva ter tudo igualzinho e fazer tudo igualzinho. Eu odeio qualquer ditadura, tenho horror a qualquer ditadura, não é Claro, sobre isso. claro. Mas é sobre o que eu via na Inglaterra, Pedro. Os meus amigos músicos lá, eles recebiam um salário por eles estarem desempregados e eles moravam num apartamento ótimo por eles não terem dinheiro para pagar naquela época. Na Inglaterra, menino, do final dos anos 90. E até E hoje, essas e até hoje isso se permanece, né? sim. E isso está na Constituição. E a gente sabe que não é falta de recurso, recurso tem sobrando. A gente sabe que é só ganância, avareza. Então, isso está na Sim. Constituição, é casa, comida, é o mínimo para as pessoas, claro. Até para elas serem consumidoras, eu posso explicar isso na linguagem deles também. É. Sim. Para movimentar a economia local e também a grande economia, né? E sobre as diversidades, o planeta está cada vez mais lotado, né, Pedro? Então, assim, se você anda ali em Salvador, perto do Rio Vermelho, eu já andei lá sem conseguir identificar os gêneros, sabe? Você vai andando assim e fala, gente, eu não, sem saber quem é homem e quem é mulher. Então, isso Sim. já acontece hoje em dia. Elisa é sua irmã? Elisa, te Tá amo. aqui. Te amo, irmão. Te amo, irmã. Se cuida. Então, como o planeta está cada vez mais cheio, Pedro, é claro que a gente tem que defender a diversidade, porque quem se incomoda com a diversidade vai passar por muitas dificuldades no Sim. futuro, porque a gente vai andar nas ruas sem saber identificar o gênero das pessoas. E isso já acontece hoje. Sim. Sim. Você o trânsito por grandes nomes, unindo o seu grande nome a outros grandes nomes, continuou depois também no audiovisual. Você chamou muita atenção pela série Mulher Invisível, onde você era o parceiro do Selton Mello. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse trabalho e quero que você fale também sobre o seu trabalho em telenovela recente, né? Onde você estava ali, o Vicente da Dona do Pedaço ficou tete a tete com a maior atriz do Brasil, que é a senhora Fernanda Montenegro. Isso, total. Qual que você quer que eu comece a contar, Pedro? Vai aí, se joga. Nesse último trabalho, A Dona do Pedaço, foi um convite do próprio Valcir Carrasco e foi dirigido pela Amora Maltner. E quando eu cheguei na leitura, eu vi que meu pai ia ser o Luiz Carlos Vasconcelos, que o núcleo ia ser com a Dona Fernanda Montenegro. E eu fui ficando assim muito mexido, né, com esse dia de leitura comum, né? E assim se deu. E a gente foi filmando por locações do sul do Posso fazer Brasil. só um adendo? O Luiz Carlos Vasconcelos faz um trabalho lindo no teatro com a galera da Barca dos Corações Perdidos, né? Assim, é uma galera incrível, linda, 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 linda. É incrível. Ele é um artista muito sensível e muito experiente também, né? Então Sim. parece que ele está fazendo mágica, né? Nessas incursões dele pelo E teatro. vocês se parecem, né? Nós nos parecemos. E ele fez o meu pai, e a gente já se acompanhava em teatro. Ele viu Mamãe, ele viu Trajetória Sexual.
E eu vi todos os filmes dele, porque todos esses filmes dele eram justamente na época que eu estudava cinema aqui no Rio de Janeiro. Época do Abril Despedaçado, Primeiro Dia, Eu, Tu, Eles, todos esses filmes do Luiz Você Carlos. foi estudar cinema logo depois que você voltou da Inglaterra, né? Sim. E então, o Luiz Carlos, ele é da Paraíba, né? Então, se você for pegar também as etnias, porque eu já descobri também a minha ascendência indígena dessa região, né? Então, com certeza, meu fenótipo parece com o do Luiz Carlos, não é à toa. Mas... Sim, muito. Dois galãs. Dois galãs. E como a gente filmou, Pedro, em lugar de Debinha, saudade, Maravilhosa, Débora Lã. maravilhosa. E como a gente filmou... Debinha, ouve isso que eu vou falar agora, que é importante para a gente. Mas como a gente filmou, Pedro, em lugares muito históricos, como catedrais do século XVI, em São Gabriel, a dona Fernanda falava uma coisa que era muito importante, que era nós somos muito... O ator é muito receptivo. A locação diz muito para a gente do que a gente vai fazer em cena. E realmente é verdade, como a gente estava em lugares muito cheios de sentido, por si só, a gente não precisava impor muita coisa. Bastava a gente ficar disponível e receber. E assim se dava, toda noite. Era quase que uma... A gente fala do teatro ritualístico, mas foi quase uma obra televisiva ritualística, né? Porque essa primeira fase da novela, ela ficou muito sensorial, esse clima e essa turma, e esse elenco que vocês montaram. Vocês estavam todos quase que numa mesma toada, né? É verdade. Teve uma gira ali que se deu, realmente, né? Marcos Palmeira, Juliana Paz, Maeve Jenkins, foi muito forte. Áurea Maranhão, foi uma experiência muito forte, muito. E a Mulher Invisível foi com o Selton Mello. Olha a Débora Lã mandando muito amor para você, Alan. Debinha, te Maravilhosa. amo. A Debinha é minha irmã. A gente cresceu juntos no tablado. Jura? Débora, Tablado. vamos fazer uma live também, Débora. Vamos visitar a sua carreira e a sua história no teatro. Vamos bater papo. Vamos. Falei a beça do tablado, Debinha. Linda. E aí vamos voltar um pouquinho no tempo e falar dessa parceria hilária que você fez com o Selton. E o Selton me chamou, o Selton e o Cláudio Torres, para ir numa leitura na Conspiração. E era para ler o Wilson da Mulher Invisível. Você falou que você é futurista, né? E é maravilhoso você lembrar que é com o Cláudio Torres, porque o Cláudio tá bombando agora com uma série de zumbi, cara. Eu sei, eu já vi um pouco. Reality Z, que maravilha. Olha, da Mulher Invisível para Reality Z, Alamo Facó é futuro total, futurista total. Ele me chamou, menino, para fazer essa série. Mas eu estava terminando a Dona do Pedaço ainda. Ah, que pena. Eu queria ter feito. Eu já vi um pouquinho aqui, eu quero vê-la toda. Sim. Mas então a gente entrou nessa imersão de filmagens com a Débora Falabella, a Luana Piovani, e era um núcleo muito coeso ali. Eram pouquíssimos atores e a gente tinha a oportunidade de ensaiar, de ver qual seria o tom, o que a gente optaria no humor, sabe? Na estética, no ritmo, foi tudo debatido antes. E porque quando você tem um elenco menor, você pode realmente aprofundar em algumas coisas que, às vezes, numa novela com muita gente não consegue. E você teve uma galera, sim, total. Mas eu fico impressionado como você é camaleão total, né? Assim, se a gente pegar o lance com Domingos, Ami, Henrique, Maria Clara, aí você vai para a Inglaterra, aí você volta para estudar cinema,
o trabalho de mamãe, trajetória sexual no teatro, aí você, a dona do pedaço, aí você vai, a Mulher Invisível, por exemplo, se juntar você, Débora, Celto e Luana, são escolas completamente diferentes de atuação, né, Ali? Completamente, né? Realmente, por isso que tinha que realmente ensaiar e conversar, porque são escolas diferentes. O Celton, apesar de vir do tablado também, ele já fazia audiovisual antes, né? E ele já é de uma região de Minas Gerais com suas especificidades também, né? Sim. Então, ele, mesmo tendo estudado no mesmo lugar que eu, ele vai ser bem diferente também, com Sim. certeza. A mistura, a prova viva de tudo que a gente falou é isso. A mistura é linda. É, e deu para imprimir assim na tela, a gente vê essa química rolando. Total. Você imaginou que você ia virar galã? Eu não me vejo galã, menino. A Debinha deve lembrar dessas piadas. Não sei se ela ainda está aí. Mas era uma piada nossa isso, de que Álamo vai virar galã, não vai virar galã. Era uma piada. Não, Eu mas é queria que ela engraçado. tivesse... É engraçado porque quando a gente vê algumas, vai namorar a sua biografia, a sua trajetória, ela tá aqui com a gente. Ela tá rindo. Eu vou contar essa piada da Debinha. Conta. Que é o seguinte, Pedro, virou um amigo nosso no tablado, o Pedrita, e falou, Álamo, você tá bonito? Aí eu falei para ele, jura? Aí ele falou, tá, dá até para fazer galã. Eu falei, é? Dá? Aí ele falou, dá, da Record dá. Que bobeira, gente. Ai, que delícia, gente, que delícia. Olha que maravilha, que oportunidade. Do caos também tiram coisas boas. Que outra vida iríamos encontrar? Eu, você, Débora, Marcos Caruso, Paulo Betti. Débora, quero muito namorar o seu currículo também, bater papo com você, hein? Vou te chamar no Instagram. Álamo, mas você é galã, cara. Quando a gente vai procurar... só agora para eu fazer a minha culpa... A Record tem galãs incríveis. Eu acho que então. Maravilhosos. Vamos listar o tanto de homem bonito e gostoso que está lá na Record. Me vem o Dudu Azevedo e o Pablo Moraes. Pronto. Tá vendo? Leonardo Brício tá lá. Leonardo Brício. Tadeu Aguiar, que é um galãzão, tá por lá também. Tem muita gente. Era uma piada que tá obsoleta, Debinha, essa, viu? Agora, o Léo Brício também é da mesma escola que a gente, Pedro. Léo Brício também. Como aluno e hoje em dia como professor. Né? Sim. E olha só, mas quando a gente vai procurar lá, fala o galã moderno, Álamo Facó. E aí tem aquelas suas fotos na praia de cabelo molhado. Sabe, você sendo sexy sem ser vulgar? Sei. E também, às vezes, pode ser vulgar sem ser sexy. É tudo lindo, tudo vale a pena, né? Porque a internet vai acumulando ali, né? Várias coisas. Quando a gente vai ver, fala, nossa, tem um punhado de coisas. Eu entendo o que você diz, sim. Tem muita... Muito. Elisão, meu amor. Tá ali, ó. Pessoal, olha só, você sabe que com uma hora eles chutam a gente daqui, né? E aí eles me derrubam. O Melvin também é um amigo nosso, ator maravilhoso do Rio, Pedro, que tá aí falando. Eu quero conhecer Fernando Melvin. Olha, se é ator e se é amigo de vocês, eu quero muito conhecer o trabalho. Às vezes já até assisti e só nessa loucura aqui eu não estou associando nome à pessoa e aos trabalhos. Mas é meu respeito sempre a todos os profissionais, artistas como nós, que fazem e que lutam por fazer um trabalho. Álamo, querido, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Pedro. Foi um prazer, adorei conversar com você. Olha, eu espero que a gente repita isso pessoalmente, rodeado a beijos e abraços e um chopp gelado no sol carioca, tá bom? Total, Pedro. Será um prazer. Um beijo. Elisa, a sua irmã, prazer em conhecê-la. Obrigado por todo mundo que veio e participou com a gente. Beijo, querido. Obrigado, galera. Um beijo enorme. Até já. Valeu, tchau.